Tá tudo ok, Anderson, pode continuar. Maravilha. Então vamos lá. Bom, o nosso foco hoje é falar sobre imposto de renda, tá? E de que forma nós vamos conseguir trabalhar um pouco nesse momento complicado que a gente tem vivido, né? Essa crise com relação ao Covid-19, de que forma o imposto de renda pode auxiliar as empresas, ou seja, a gente precisa trazer fluxo de caixa, né? A grande questão hoje é fluxo de caixa. Então, de que forma o IRPJ pode auxiliar isso, né? O que ele traz com relação a esse ganho, essa possibilidade de geração de caixa. Bom, mas antes de tudo, né, quero me apresentar mais uma vez. Então, eu sou Anderson Rodrigo, eu sou casado com a dona Adriana, pai do Miguel e do Luiz, né? Na questão profissional, eu sou formado em ciências contábeis, eu tenho uma pós-graduação em contabilidade e direito tributário. E com relação à experiência, né, para a área tributária, eu tenho mais de 15 anos de experiência. Pude trabalhar, né, iniciei minha carreira em escritório de contabilidade, que foi a melhor escola que eu tive na minha vida. Pude aprender com professores, né, e aprender na prática todas essas questões. E antes de estar na Bicomex, eu trabalhei durante 3 anos na área tributária da Bunge Alimentos. Então, eu me juntei ao time da Bicomex em 2013, para atuar justamente na questão do IRPJ Manager, que é essa nossa solução voltada para o imposto de renda, geração das obrigações acessórias de ECD e ECF. Eu não sou um cara de tecnologia, eu sou um cara de negócio. Por isso que a gente busca trazer esse braço de tecnologia que a Bicomex já tinha para essa questão voltada para a prática, para o negócio. A necessidade de quem está do outro lado da mesa de trabalhar com essas questões de apuração, tá? Bom, nosso assunto do dia hoje é a questão, né, financeira, né? Vamos falar de geração de caixa, que é o grande desafio que nós temos hoje, né? Então, com relação a esses desafios, o primeiro que nós temos é o quê? De que forma a gente consegue manter as nossas empresas funcionando? Então, esse é o primeiro ponto, né? As empresas precisam estar em marcha. Claro que a gente sabe que em alguns setores a produção é zero, né? Se a gente pegar, por exemplo, o automotivo, onde tem todo mundo de layoff, uma série de situações, e quando a gente olha essa cadeia em específico, todos, né, os sistemistas, vamos dizer assim, todos aqueles que fornecem para essas montadoras também estão parados. Mas o importante é que a gente consiga manter as nossas empresas funcionando. De que forma? Tentando ter o mínimo de operações, porque o quanto mais a gente estiver em marcha, eu entendo que quando tudo isso passar, a gente já está numa velocidade melhor para conseguir ultrapassar toda essa situação, vencer esse desafio. Bom, segundo ponto, negociar com clientes e fornecedores. Esse é um ponto que todo mundo tem tido esse tipo de conversa, principalmente, né, com a questão de aluguéis, né? Todo mundo sabe que existe a necessidade hoje de se rever, né, questão de multas, a questão de pagamento parcelado. A gente precisa entender que esse tipo de negociação é muito importante. Do nosso lado aqui na Bicomex, a gente tem tido algumas situações relacionadas a essa negociação, tá? E a gente tem uma super flexibilidade com relação a isso, porque a gente entende o quanto é importante, nesse momento, ter esse tipo de abertura. Em consequência disso, a gente tem aquela busca que sempre existiu, que é com relação à redução de custos, né? E aqui a gente tem uma situação que a gente precisa olhar também toda essa crise como um divisor de águas, né? Em que a gente vai sair dessa situação de uma maneira diferente, né? Então, hoje, quando a gente começa a pensar todos os custos relacionados à manutenção, por exemplo, de um escritório, né? A gente pode verificar que, existindo trabalho em home office, né? Muitos desses custos, eles deixam de existir. A gente pode repassar em outras situações, por exemplo, eu tenho que fornecer uma estrutura, né, para as pessoas que estão trabalhando em home office e tudo mais, mas não se compara ao custo que nós temos, por exemplo,
para manter um escritório funcionando, por exemplo, na Avenida Paulista. Tá? Então, essa redução de custos, hoje eu entendo que talvez ela venha de uma forma um pouco mais natural, onde a gente começa a fazer o quê? Reinventar a forma de trabalhar. Então, a gente começa a trabalhar de uma forma diferente. E quando a gente sempre fala em crise, né, existe a questão da oportunidade, onde a gente pode mudar algumas questões relacionadas à nossa atividade de trabalho. Isso está relacionado a esse último item de novas formas de receita. A gente tem visto muitos negócios se reinventando, né? A gente sabe que hoje está acontecendo meio que uma transição a forceps de muitos negócios que não estavam tão conectados a essa parte mais relacionada de tecnologia, do delivery. Os próprios consumidores estão mudando, né, a forma de adquirir produtos e até mesmo serviços, né? Serviços estão começando a ser disponibilizados pela web, né? Então, de que forma a gente consegue reinventar o negócio que a gente tem, o nosso trabalho, né, as nossas empresas, para essa nova realidade, e assim gerando novas receitas. Então, esses são alguns dos desafios que eu elenquei aqui para essa nossa conversa. O nosso alvo, né, o nosso target sempre vai ser o quê? Fluxo de caixa. A gente precisa ter fluxo de caixa para conseguir honrar aqueles nossos compromissos, sejam eles folha de pagamentos, fornecedores, o aluguel do escritório, a gente precisa desse fluxo de caixa, ele sempre vai ser o nosso primeiro alvo ali. Só que a gente tem alguns outros itens também que a gente precisa mirar. Ou seja, primeira questão, manutenção de empregos. Hoje é essencial que a gente consiga ter essa manutenção de empregos, né? Porque é meio que o efeito social com relação a tudo isso que está acontecendo. É garantir que as pessoas tenham emprego para garantir a subsistência, garantir com que essa pessoa consiga, né, ter o seu sustento. Segundo, o terceiro ponto, né, que a gente está saindo mais do centro ali do nosso alvo, é a saúde financeira. O que a gente precisa fazer nesse momento? Beleza, eu não tenho que gerar fluxo de caixa a qualquer custo. A gente precisa pensar nessa saúde financeira também em médio e longo prazo, ou seja, grau de endividamento, tá? O quanto a gente começa a se endividar, né, as empresas se endividando para, de repente, manter esse fluxo de caixa, o quanto isso pode afetar as atividades no médio e no longo prazo. Então, precisa se balancear muito bem essa questão para que você não tenha um comprometimento a longo prazo de todas as atividades. E aí você demora muito tempo para sair dessa questão relacionada ao endividamento, né? O quanto a crise, né, teoricamente, vai perdurar enquanto a gente vai sair desse momento. E o último ponto, ele é relacionado à arrecadação, porque a gente tem visto aí as medidas que o governo tem tomando, né, ele vem tomando, toda a questão relacionada à necessidade dele também ter o caixa, e nós, enquanto contribuintes, precisamos pensar também que a nossa contrapartida nesse momento é a questão da arrecadação. O quanto a gente consegue, claro que a gente tem visto algumas medidas do governo buscando a postergação da arrecadação e tudo mais. A gente precisa trabalhar buscando essa situação para que a gente consiga também, nesse momento, garantir uma certa receita para o governo. Então, através da nossa arrecadação, né? Claro que a gente precisa sempre, né, balancear com o que a gente vai ter com relação ao fluxo de caixa, mas não pode se esquecer dessa questão fundamental também. Juntando, né, toda essa engrenagem, todo esse sistema, né, que a gente está inserido, o que a gente precisa trabalhar com relação a isso? Qual é a ferramenta que a gente tem com relação a toda essa questão do planejamento tributário? Que é o quê? A elisão fiscal. Então, quando a gente busca a elisão fiscal, e isso, pessoal, a gente tem que entender que não é uma situação voltada só para esse momento de crise. Na verdade, a elisão fiscal, ela é uma busca incessante que todos nós temos com relação a encontrar uma forma mais vantajosa, onde a gente consiga reduzir a nossa
carga tributária, né, a questão da gente ter os recolhimentos, só que tudo isso dentro da legislação. Aquilo que a lei me permite fazer ou ela não me desobriga, né? Aquilo que eu tenho a possibilidade de não fazer. Então, quando eu consigo juntar essa redução da carga tributária dentro da lei e com uma segurança jurídica, aí a gente está falando de planejamento tributário. É essa a essência do planejamento tributário, reduzir a carga dentro da lei. Eu coloquei aqui alguns pilares, né? Mas claro que isso vocês vão ter várias situações, várias teorias com relação à questão de planejamento tributário, mas eu só elenquei alguns aqui para que a gente possa ter esse nosso ponto de conversa, né? Num primeiro momento, né, quando a gente fala de planejamento tributário, lá na essência, quando a gente está, por exemplo, constituindo uma entidade, né, a gente precisa entender, por exemplo, de que forma ela vai ser constituída. Se é através de uma sociedade, se é uma holding, se a gente vai descentralizar a produção, porque aí a gente tem algumas situações relevantes com relação à carga tributária e tudo mais. Então, tudo isso precisa ser pesado. Segundo item, forma de tributação, né? Qual é a forma de tributação que a gente vai ter, por exemplo, para o imposto de renda, lucro real, presumido, se ela vai ser o simples, sendo lucro real, a gente tem lá a questão do lucro real anual, trimestral, a gente tem que fazer todo esse tipo de análise para buscar qual é a forma de tributação mais vantajosa. Depois a gente tem a questão de incentivos e benefícios, né? Então, dependendo da região que a empresa está estabelecida, você tem a questão dos incentivos da Sudene, se você tem operações com o exterior, a questão do drawback, do reintegra, a guerra que existe com relação a ICMS, incentivos, que agora começa, né, a ter uma situação um pouco diferente com algumas regulamentações. E aí, falando do que a gente tem hoje, essas alternativas, né, as medidas provisórias, todas essas questões que o governo vem trazendo para a gente que a gente possa trabalhar a parte tributária nesse momento da Covid-19. E não só a questão também da parte tributária barra trabalhista, né? A gente precisa ter esse entendimento, verificar todas essas questões com relação às novas possibilidades, com relação à redução de carga de trabalho, redução de salário, suspensão de contratos. Então, tudo isso precisa ser muito bem pensado, porque existe também uma contrapartida com relação a essa manutenção, né? Então, por mais que você faça uma suspensão de um contrato durante esse período, você precisa avaliar se depois você tem, né, a geração de caixa depois desse período que você teve a suspensão, e você ainda precisa manter uma estabilidade durante um tempo com relação a essa suspensão, né, que você teve desse contrato. Então, é muito importante uma visão um pouco maior. Eu sei que é bem difícil agora, porque é um momento completamente cheio de incertezas, né? Mas a gente precisa pesar também essas questões, como eu disse, para a gente não comprometer muito a questão do longo, né, e do médio e longo prazo. E uma coisa que toda vez que a gente trabalha com planejamento tributário, a gente acaba não tendo esse último item que a gente está falando aqui da regra de utilização, né? Então, a gente faz todo o trabalho, verifica as formas de tributação, faz o levantamento e homologação dos créditos e tudo mais, e depois não existe uma regra para utilização. Você acaba não tendo a contrapartida com relação a esse crédito, ele tem liquidez? Ele é um crédito bom? Quais são os tributos que a gente vai utilizar para fazer essa quitação? Então, não existe esse planejamento também, de que forma a gente vai desovar esses créditos. E aí, por último, mas não menos importante, a questão relacionada à monetização. Porque muitas vezes a gente fala do levantamento do crédito, mas necessariamente esse crédito ele não vai ser utilizado só para compensação. Ele pode realmente se transformar em dinheiro, né, em valores, que é o que a gente chama de monetização. Então, todos esses pontos, eles precisam ser verificados para que a gente tenha realmente, né, a utilização completa aí do que a gente tem com relação a planejamento tributário. Bom, eu escolhi um tema para falar com vocês que é saldo negativo,
é o que eu consegui verificar com relação a, nesse primeiro momento, o item que vai nos ajudar muito com relação à geração de caixa, né? Claro que existe a seguinte situação. Bom, primeiro a gente precisa saber se na nossa apuração de 2019 a gente tem a figura do saldo negativo, né? Ou seja, se em algum momento, né, eu estou fazendo o cálculo do lucro real, eu tive nas minhas apurações a figura do saldo negativo, que vai ser o quê? Uma antecipação que eu fiz, que agora com o cálculo acumulado, o valor da antecipação é maior do que o valor do imposto devido, né? Ou um imposto retido na fonte que de repente eu não utilizei. Isso configura o saldo negativo, né? Só que para fazer a utilização desse saldo negativo, eu tenho que seguir um certo caminho. Então, após a verificação de que, opa, existe saldo negativo, eu tenho a possibilidade de usar esse crédito, eu tenho que fazer o quê? A entrega da ECD. Eu tenho que gerar os arquivos, né, do meu SPED contábil, fazer a entrega da ECD, porque na sequência eu tenho que fazer a entrega de uma ECF. A entrega da ECF, ela depende da recuperação do arquivo da ECD. E é só depois que eu faço a entrega da minha ECF é que eu tenho a possibilidade de fazer uma PERDCOMP e utilizar esse crédito para uma compensação. E onde é que isso está descrito aqui para a gente? Receita Federal, a instrução normativa 1765, ela alterou o texto da 1717, onde ela diz o seguinte, que no caso de saldo negativo, né, a PERDCOMP, ela só vai poder ser recepcionada pela Receita Federal depois da transmissão da ICF. Ou seja, ele vai ter que verificar que realmente existe aquele crédito, existe aquele valor de saldo negativo para que você possa fazer as compensações, o pedido, né, ou o pedido de ressarcimento, né? Então, é muito importante seguir esse fluxo, né? A gente vai ter que fazer o quê? A gente sabe que existe, né? A gente acompanha de perto alguns movimentos com relação à Receita Federal, principalmente falando de ECD e ECF. Já existem alguns pedidos de contribuinte para que seja revista essa regra, onde você consiga fazer a utilização do saldo negativo como era anteriormente, sem a necessidade da entrega da ECF. E aí depois, no segundo momento, vai ter o cruzamento dessa informação, né, dos pedidos de compensação. Mas ainda não tivemos nenhum pronunciamento da Receita Federal, até mesmo com relação à postergação, né, a dilação do prazo da entrega das obrigações acessórias. Pelo menos até essa manhã nós não tínhamos nenhum posicionamento com relação a isso. E sabemos que várias entidades de classe já pediram essa situação. Porque, olhando o contexto geral, tá? Se a gente for pensar em empresas que conseguiram se adequar a essa situação com relação ao home office, compartilhar os arquivos, a gente tem visto até um fato curioso que é o aumento da produtividade com relação a essas atividades de geração de obrigação acessória, por exemplo, que é o que tem sido o nosso dia a dia, tá? Então, as pessoas em casa têm conseguido render um pouco mais com relação ao que era no escritório. Só que existe uma parcela considerável, que são os escritórios contábeis, por exemplo, que eles não têm condições de dar estrutura de home office para todo mundo, e esses caras estão envolvidos com geração de várias e várias ECDs. Eles realmente estão com a corda no pescoço. Eu tenho alguns amigos que têm escritório de contabilidade e nesse momento para eles tem sido muito difícil, tá? Porque prover toda essa estrutura de home office de uma hora para outra e eles que estavam lá com todo mundo trabalhando em desktop tem sido muito complicado, tá? Então, a ideia hoje, quando a gente fala dessa questão relacionada a saldo negativo, né, é justamente fazer o quê? Independente do prazo que a Receita Federal tem colocado para a gente, se vai postergar ou se não vai postergar, o que a gente precisa avaliar é, na minha apuração de 2019, tem a figura do saldo negativo? É um valor que vai me ajudar com relação a outros créditos, a débitos, né, tributários, previdenciários que eu tenho? Vai. Então, qual é a indicação hoje? Faça a entrega da ECD, faça a entrega da ECF e, a partir desse momento, o crédito já está disponível para que você faça as compensações.
esse é o ponto em que o imposto de renda pode ajudar em muito, né, o trabalho com relação à geração de fluxo de caixa. Pois bem, e aí, de que forma, né, a Bicomex consegue auxiliar durante esse processo? A gente tem aqui algumas linhas, né, que a gente tem, por exemplo, tributos diretos, indiretos, toda a parte de benefícios aduaneiros e na parte de soluções sistêmicas, né. Vocês já devem conhecer muito bem esse portfólio, né, da Bicomex. Tenho certeza que muitos de vocês já são atendidos com algumas dessas linhas, né, mas eu quero repassar para vocês, principalmente, o que a gente tem na nossa linha relacionada à parte de diretos. Então, o nosso ponto principal aqui foi que, durante o ano de 2019, nós estruturamos essa nossa área com relação ao back-office e toda a parte de consultoria relacionada a impostos diretos. Então, hoje a gente tem todo um time que consegue fazer todo o trabalho de revisão de imposto de renda e contribuição social, tá? E isso, a gente está entrando na questão da revisão, na revisão de todos os itens, né? Então, a gente consegue elaborar um escopo que ele vai conseguir levar a necessidade, né? Exatamente, você consegue definir qual a necessidade que você tem e até onde esse escopo vai te atender com relação à revisão do imposto de renda e contribuição social. Nós também, principalmente nessa época, a gente tem o nosso back-office, né? Então, em trabalhos de BPO, a geração de ECD e ECF, ela tem sido um trabalho que a gente executa com muita demanda, né? E principalmente durante esse período agora, que é justamente atender as empresas para que a gente consiga gerar uma ECD, gerar ECF, e aí a gente já tem todo o nosso time, que é composto por especialistas que são pessoas de negócio também, não são pessoas de tecnologia, né? E a gente consegue fazer uma geração de ECD e ECF, principalmente de ECD, já verificando problemas que nós teríamos lá na frente, né? A gente sabe que a maioria das soluções hoje que você tem para geração de ECD, elas não contemplam um nível de verificação necessário, e aí no momento de geração DCF você tem uma série de problemas, tá? A gente consegue fazer todas essas validações, a grande maioria delas, já no momento da geração da ECD. Então a geração da ECF, a recuperação do arquivo de ECF na ECF, né? A recuperação da ECD para se fazer uma ECF, ela é bem mais tranquila, tá? E a gente tem todo esse nosso time, felizmente, trabalhando bem durante esse período, porque a gente já tinha toda a nossa estrutura rodando também de forma remota, né? O home office já é uma rotina para a gente, então isso acontecia de uma forma bem mais tranquila. Rota 2030, muito relacionado ao setor automotivo, e toda a parte com relação ao benefício de inovação tecnológica e lei do bem, tá? Então a gente consegue fazer todo o levantamento, todo o preenchimento dos formulários, toda a questão para habilitação, para que você possa usufruir do incentivo da inovação tecnológica, lei do bem, tá? Então, nossa parte da área de diretos, hoje ela tem a parte sistêmica, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui na sequência, né? Que é o IRPJ Manager, e também toda a parte de consultoria. Então, a gente consegue hoje ajudar muitas empresas com relação à apuração mensal, questão de geração de obrigação acessória, por conta dessa junção hoje que nós temos dessas duas verticais, que é justamente a parte de consultoria e a parte de sistemas. Quando a gente fala da parte de indiretos, então tem toda a revisão, reapuração de PIS, COFINS, IPI. E aí, nessa questão, a gente tem não só a parte da revisão, mas também a entrega dos arquivos eletrônicos, né? As EFDs, os SPEDs. Então, a gente consegue fazer todo o trabalho de revisão, levantamento das informações, validação, e a gente finaliza isso com a entrega do relatório e dos arquivos, caso necessário, para retificação, substituição. Quando a gente fala em São Paulo, a gente tem uma divisão muito forte trabalhando com o ICMS. Então, as portarias CAT, para que a gente possa fazer a utilização do saldo, do crédito acumulado, né, do ICMS, a gente tem um time especializado
na Secretaria da Fazenda de São Paulo, tá? Em todas essas portarias, e a gente tem tido muito sucesso com relação a essa recuperação, né, e a viabilização da utilização do crédito acumulado do ICMS. Tá? Então, essa parte de indiretos, ela tem bem forte também. Com relação à parte de incentivos aduaneiro, drawback, né, o Recoff-SPED, que é uma tendência muito forte hoje, a gente tem tido muita demanda, inclusive a gente tem feito algumas lives aí com relação ao Recoff-SPED, o ex-tarifário, e apesar de ter uma alíquota bem pequena hoje em dia, né, mas o Reintegra ainda continua, né, como item que a gente tem feito aí, apesar de, como eu falei, o valor ser bem menor hoje em dia, mas a gente ainda tem muita demanda com relação ao processamento de Reintegra para poder buscar esses valores, afinal de contas, pequeno, né, muito ou pouco, é um valor que nós temos direito e principalmente nesse momento a gente tem que se valer desse direito porque toda ajuda vai ser muito bem-vinda. Na parte de sistema, nós temos aí o Transfer Pricing, tá, que é a nossa solução voltada para gestão e cálculo, né, do Transfer Pricing, que também faz a geração para atendimento da ECF, então ele gera os blocos, né, o registro da ECF, que você precisa detalhar as informações de preço de transferência. Essa solução, ela vai fazer toda a gestão, vai gerar todos os relatórios para que você confirme o valor desses cálculos, e depois desse item você consegue fazer a geração do arquivo. Também é possível trabalhar no nosso Transfer Price com o BPO, né? Da mesma maneira como o IRPJ faz a geração das obrigações acessórias, você também consegue trabalhar no Transfer Price contratando a Bicomex para que ela faça um cálculo trimestral, semestral ou até mesmo anual, e você tem essas informações para o ajuste do imposto de renda e também para a geração da obrigação acessória, tá? Solução para questão do REINF, né, o próprio Ciscoserve também voltado muito para prestação de serviço, né, para que a gente possa fazer todos os registros. E por último, que eu quero mostrar para vocês é o IRPJ Manager, que é a solução, né, que quando a gente fala dessa possibilidade que a gente tem hoje de geração de caixa através da utilização do saldo negativo, que é justamente a solução que a gente tem, que vai permitir a gestão mensal do imposto de renda, ou seja, calcular um imposto mensal, fazer as projeções, fazer as conferências, ter o melhor resultado possível, que é o que eu costumo dizer que a gente está construindo um caminho para que na sequência a gente faça o quê? Consiga gerar a obrigação acessória. Como eu disse, ela tem que ser uma consequência, né? Todo trabalho tem que ser feito no mês a mês. Isso trazendo toda a segurança, né? Então, o IRPJ Manager, ele tem uma abrangência, né, que é o quê? Ele é para o cálculo do imposto de renda e da contribuição social em todas as modalidades que a gente tem com relação à estimativa da receita bruta, balancete de adição e exclusão, tá? Então, eu consigo calcular das duas maneiras e aí, no mês a mês, você pode selecionar, né, optar por aquele que seja o menor desembolso que você tenha. Eu deixei aqui justamente uma questão que é o ajuste de RTT, né, que a gente tem participado de algumas discussões e tem ouvido muito sobre a questão da volta do RTT das duas contabilidades, tá? Pessoal, eu tenho estudado um pouco sobre isso, eu tenho ouvido algumas pessoas no mercado e a gente vai montar uma apresentação para vocês com relação a essa volta. O que eu posso dizer para vocês é que o assunto, ele estava, até essa questão de Covid-19, ele estava bem aceso, principalmente na Receita Federal, tá? E no mercado eu consegui encontrar as duas, né? Eu diria que hoje estava meio balanceado, assim, tinha muita gente a favor da questão das duas contabilidades e muita gente contra, até mesmo porque essas pessoas que tinham esse pensamento contra, eram todas aquelas que tinham justamente aquele pensamento de eu gastei todo um caminhão, né, de dinheiro para poder adaptar sistemas, processos, treinar pessoas, e agora, teoricamente, eu não preciso mais disso, eu posso criar uma contabilidade, né, fazer duas coisas diferentes. Então, e do outro lado, as pessoas que defendem essa questão das duas contabilidades,
é muito mais pela questão da conferência mesmo. Fala, ó, aqui você tem uma situação, aqui você tem outra e calcula o imposto com base nessa outra. Quer divulgar para o mercado, quer fazer algumas outras questões, está aqui a contabilidade, por exemplo, em linhas gerais, assim, né? A harmonização com relação ao restante do mundo. Então, eu vou preparar um material para que a gente possa ter uma outra conversa relacionada a essa questão das duas contabilidades. Todo o cálculo do imposto diferido, tá? Então, via de regra, tudo aquilo que tem um efeito temporário na nossa apuração, o sistema também consegue fazer o cálculo ou controle desse diferido, tá? Toda a parte de registro contábil, então a apuração, né, tanto do imposto corrente como esse imposto diferido, a gente consegue levar isso para o RP contábil, então o RP contábil vai receber o resultado final do imposto corrente e do imposto diferido. Toda a questão de aproveitamento de deduções e incentivos, né, imposto retido na fonte, e todos os incentivos que a gente tem com relação ao regulamento do imposto de renda, isso a gente está falando de limites individuais e limites conjuntos, tá? Todo o cálculo de juros sobre capital próprio, né, olhando toda a questão da TJLP, a gente vai colocar todas essas informações, acompanhando a análise e a verificação do que você tem no patrimônio líquido, e aí o sistema faz o cálculo da dedutibilidade com relação aos valores de juros sobre capital próprio. E por último, a gente tem aí a questão de geração da nossa ECF, que, como eu falei para vocês, tem que ser uma consequência. Só que nesse momento a gente precisa disso de uma forma bem rápida. Por quê? À medida que eu consigo entregar a minha ECF, eu estou me habilitando para utilizar o quê? Saldo negativo, caso ele exista, tá? Então, esse é o ponto principal que a gente tem com relação a essa parte de o IRPJ. Esse foi o ponto que eu encontrei hoje para que a gente possa conversar, que é aquele que vai trazer um resultado mais rápido com relação a gerar um caixa, gerar algum fôlego para a gente, caso você tenha necessidade, né? Você tenha necessidade, todos nós teremos, mas caso você tenha a figura do saldo negativo nas suas apurações, né, de 2019, que você consiga fazer o quanto antes essa questão para poder utilizar esse crédito na quitação de outros tributos, tá bom? Bom, eu expliquei, né, essa questão do IRPJ, eu mostrei algumas alternativas e algumas ideias, né, que eu tenho com relação a toda essa parte, não só de planejamento tributário, mas algumas ideias, vamos dizer assim. Mas eu quero mostrar para vocês também a ferramenta em si, ou seja, de que forma a gente consegue ajudar essas empresas a gerar as suas ECFs, né, fazer a gestão mensal do imposto de renda. E, como eu falei para vocês, essa é uma ferramenta que o nosso back-office também usa. Então, nós somos fornecedores e também somos usuários dessa solução, que é justamente quem nos permite fazer esse trabalho de geração das ECFs. Legal? Bom, esse aqui é o IRPJ Manager, tá? Eu estou acessando uma base de testes que nós temos, tá? Então, é uma ferramenta full web, tá? Então, vamos falar um pouquinho de parte técnica com relação a essa solução. É uma ferramenta full web, então ela funciona no navegador de internet, tá? Com relação à questão de banco de dados, ela pode tanto estar num banco Oracle quanto num banco SQL, tá? É uma ferramenta que ela pode estar no servidor da empresa ou no nosso data center, tá? E hoje a gente tem visto que essa questão da ferramenta estar no nosso data center é um diferencial muito grande e uma comodidade, tá? Principalmente com relação a nós conseguimos prover a estrutura, então garantimos a questão da utilização da ferramenta, dos backups, toda a questão relacionada ao aumento com relação à necessidade do banco de dados, então a gente já consegue fazer toda essa gestão. E um ponto bem interessante, todas as bases que estão no nosso data center, assim que a gente faz a liberação de uma atualização de versão, todas essas bases são automaticamente atualizadas. Então você não precisa se preocupar com essa questão de atualização de versão, tá? Então, o IRPJ Manager, ele tem toda a questão de segurança através de login e senha,
né, os usuários, a gente consegue definir um perfil, então a gente diz que determinado usuário pertence a determinado perfil. Nesse perfil, a gente vai dizer se de repente ele pode acessar quais empresas, quais as rotinas que ele pode acessar, o que ele vai poder fazer ou não dentro da ferramenta. E também, né, com relação a isso, fica guardado todo o log de alteração. A gente consegue guardar os detalhes do seguinte sentido: ele acessou determinada rotina em tal dia, tal horário, mudou o número de 10 para 8. E tudo isso fica guardado em banco de dados. Então, sempre que você precisar, de repente, fazer um levantamento por que os números se alteraram dos que você tinha anteriormente, o relatório de log ele consegue nos ajudar com relação a isso, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai falar sobre esse módulo, que é o que vocês vão utilizar pensando na gestão mensal do imposto de renda. Então, esse é o que a gente utiliza para fazer todo o trabalho mês a mês, não só a questão relacionada às nossas apurações, mas também às nossas projeções, estudos de planejamento tributário, né? A gente teve uma demanda muito grande quando houve aquela necessidade com relação à vedação da compensação nas estimativas mensais no lucro real anual. Então, teve muita gente migrando para o lucro real trimestral. Só que antes de você fazer essa migração, é interessante que você faça um cenário, né, para comparar isso, para entender se realmente faz sentido. Eu costumo dizer que lucro real trimestral ele é como se fosse Las Vegas da apuração do imposto de renda. Porque a gente pode criar um cenário, né, por exemplo, agora em 2020, eu sou lucro real anual. Aqui na ferramenta eu crio esse cenário de lucro real anual, que vai me dar base para as apurações, contabilizações. É aquele cenário que eu vou utilizar para fazer a minha ECF. Só que eu posso criar em paralelo um cenário também, onde eu sou lucro real trimestral. E aí vou fazendo um acompanhamento, né, comparando esses dois cenários. A questão é, lá em 2021, quem consegue me garantir que eu tenho as mesmas situações que eu teria, né, como eu tive em 2020, e de repente o lucro real trimestral ele era favorável, tá? Então a gente tem todas essas possibilidades, mas claro, a gente precisa analisar alguns outros pontos, né? Não dá para ficar só nesse detalhe. Pois bem, primeira questão que a gente tem com relação ao IRPJ Manager. Qual é a matéria-prima para que nós possamos fazer um cálculo de imposto de renda? Pois bem, a matéria-prima é um balancete. E esse balancete ele vai ser extraído do seu ERP contábil. Onde é que entra o primeiro diferencial com relação ao IRPJ Manager? A gente se adequa ao layout desse relatório que você tem hoje. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Com base nessa informação, a gente adequa os leitores que o sistema possui para que ele traga esses dados para o IRPJ Manager. Isso vai permitir que você não tenha que contactar um terceiro, o fornecedor lá do seu ERP contábil, para que ele desenvolva um relatório no nosso layout. Nós vamos nos adequar a essa questão com relação ao seu balancete. E falando de balancete, a gente ainda consegue fazer algumas validações no momento dessa carga. Então a gente está falando do quê? Principal item que a gente tem com relação à carga do balancete, validação de contas novas. Então quando eu faço a importação do balancete nessa parte do integrador, eu tenho todo um relatório que vai me trazer o log daquela importação. Ela vai me detalhar linha a linha. E havendo conta nova, o que o sistema vai fazer? Eu posso ter um facilitador que ele vai me permitir, na parte de manutenção, e cadastrar essa conta contábil, só que essa conta ainda vai ficar pendente de um direcionamento fiscal. Isso é importante, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco no item de conta interna, tá? Então, eu já trago para você essa primeira validação. Opa, importei aqui, primeira vez que apareceu uma conta contábil, legal, cadastro a conta, mas ela fica pendente de direcionamento fiscal. Outro ponto importante, validação de saldos. Então, a todo momento que eu faço a importação de um balancete, eu verifico se o saldo inicial desse balancete, ele é igual ao saldo final do balancete do mês anterior, conta a conta.
Havendo a divergência, eu te dou um alerta e te digo, olha, determinada conta não tem o saldo conforme o saldo final do mês anterior. E isso vai nos trazer o quê? A questão de que nós vamos sempre trabalhar com a última versão do balancete. Poxa, mas de que forma eu posso utilizar isso para me ajudar a não ter, por exemplo, uma insuficiência de recolhimento, né? A gente trabalha, eu tenho visto alguns casos onde são feitos 2 cenários. Você tem aquele primeiro cenário que você vai criar no começo do mês, que é aquele que você usa no segundo, terceiro, quarto dia útil, faca no pescoço para fazer o cálculo do imposto de renda, sobe as informações e aí tem o cálculo do imposto. Beleza. Só que esse cálculo do imposto, ele vai gerar um recolhimento no final do mês. Né? Então, estamos aqui, por exemplo, calculando o nosso imposto de março, né? Fizemos o cálculo agora em abril, o recolhimento vai se dar no final do mês. Legal. Lá para o dia 20, dia 25, eu faço uma cópia do cenário, gero um novo balancete, carrego esse balancete, e aí na cópia de cenário, todos os ajustes, todos os parâmetros são carregados. E aí eu consigo fazer essa comparação. Se o valor que eu tenho nesse cenário agora, vamos chamar de reapuração, se ele fecha com a informação que eu tenho naquele primeiro cenário que foi feito, por exemplo, a contabilização lá no começo do mês. Legal, pode ser que a minha contabilidade já esteja fechada, eu não consiga ajustar o meu número do imposto corrente nem do diferido. Só que, em contrapartida, eu consigo ajustar a situação de recolhimento. Então, eu não vou ter uma insuficiência de recolhimento, nem vou recolher imposto a mais. Tá? Então, essa é a grande questão que vai nos ajudar esse cenário. E onde é que fica esse item do cenário? Pois bem, aqui a gente tem a questão do cenário, onde é possível que você, para o mesmo ano calendário, você tenha quantos cenários você quiser. E na parte de cenário, a gente já traz o quê? As regras com relação aos percentuais, as alíquotas. Como eu falei para vocês, no cálculo do lucro real, eu sendo o lucro real anual, eu também posso ter o cálculo da estimativa pela receita bruta. Eu sei que não é muito comum, porque o cálculo pela receita bruta, ele acaba sempre gerando, né, recolhimento, quanto na suspensão e redução a gente tem a possibilidade de estar lá trabalhando com prejuízo fiscal. Mas eu tenho essas duas modalidades e você vai poder optar, né, assim como a gente tem, se eu não me engano, nesse cenário de 2017, nesse primeiro mês aqui, eu tenho a opção de fazer o cálculo pela receita bruta. E aí toda a parte com relação a esses percentuais, as alíquotas, tudo isso, ele já vem preenchido na hora que eu faço a abertura do cenário, a criação desse cenário, ele já traz esses percentuais, que são conforme o regulamento do imposto de renda. Mas eu posso trabalhar de uma maneira diferente esse mesmo cenário. Por exemplo, eu posso criar um cenário, né, onde ele me traga o imposto de renda não a 25 e a CS a 9, né, considerando já o adicional. Eu posso criar um cenário já para fazer um cálculo de imposto a 34. Então, eu mudaria os percentuais aqui e já trabalharia, por exemplo, com IR a 34. Nesse momento, eu já tenho o valor da minha apuração, né, que muitas vezes a gente já olha isso, a 34%. Tá? Então, o cenário, a gente tem que pensar que ele é justamente para dar essa flexibilidade para a gente. O que a gente consegue fazer com relação a estudos, a mudanças, de repente alguém vem aqui e defende uma tese de que, sei lá, a gente não tem mais adicional, a gente não precisa adicionar ou excluir determinado item dentro da sua apuração, né? Estão defendendo essa tese. O que você pode fazer? Cria um cenário, copia esse cenário, né? Então a gente tem aqui, ó, a cópia de cenário, você tem lá o seu cenário oficial, cria um novo, copia o oficial para esse novo, muda esse parâmetro e você já tem o quê? O resultado financeiro desse negócio, né? E aí você pode manter esse cenário e ir fazendo durante o ano para entender como é que ficaria essa situação se de repente você optasse aí por essa questão de adicionar ou não adicionar determinado item, tá? Então, o cenário, ele vai permitir isso, vai permitir que a gente consiga trabalhar todas essas situações, tá? Bom,
Lembra que eu falei para vocês do item chamado conta interna, tá? Conta interna. Então, aqui a gente vai fazer um paralelo com a planilha de apuração que você tem hoje, tá? A sua planilha de apuração hoje, ela deve funcionar muito com uma aba do balancete. Você tem uma aba da apuração, fazendo um PROC-V das suas contas com a aba que você tem no balancete. Legal. Pois bem, não estamos reinventando a roda. O cálculo do imposto é para ser feito dessa maneira. O que a gente traz com relação à utilização do IRPJ Manager é uma segurança muito grande com relação a itens que a gente vai fazer essa vinculação, as regras que a gente vai colocar para que ele faça esse aproveitamento. E aí muita gente me pergunta o seguinte, nossa, o IRPJ Manager ele é bem inteligente, né? Ele me falou das contas do saldo divergente, ele me falou da conta nova. Eu costumo dizer que ele ainda não é inteligente. A gente tem trabalhado para que ele se torne inteligente, mas ele é extremamente obediente, tá? Esse é o grande ponto. Como eu falei para vocês, eu também já estive do outro lado da mesa, né? Eu trabalhei na área tributária de algumas empresas. E a grande questão que a gente tinha era, quem nunca foi traído por uma fórmula do Excel, uma bendita fórmula do Excel? Aquela soma que não foi até a linha que você precisava que fosse, né? E aí o que aconteceu? Seu cálculo ficou todo distorcido. Aí tinha muita questão que falava, não, mas fica tranquilo, porque a gente está trabalhando aqui no prejuízo fiscal, né? Então, questão de imposto corrente não tinha efeito. Legal, não tinha efeito no imposto corrente, só que me distorcia totalmente o imposto diferido. E quando a gente está reportando essa questão de imposto diferido, é uma baita ferramenta para tomada de decisão. E aí, de repente, você fala que o diferido não está correto, não está coerente, né? Por causa de uma fórmula de Excel. Então, o IRPJ Manager, ele vem nesse sentido. Então, a gente continua trabalhando da mesma forma. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou vinculando contas contábeis para determinados grupos que eu criei aqui de conta interna, tá? E a conta interna, ela pode ser utilizada para a seguinte questão. Isso vai ficar mais fácil para vocês quando a gente começar a olhar os relatórios, tá? Do IRPJ Manager. As contas internas, elas são agrupadores. Então, aqui você vê que eu criei um agrupador de contas permanentes e outro agrupador de contas temporárias, né? Então, todas as minhas temporárias estão vinculadas a esse item aqui. Só que eu posso trabalhar diferente também. Vamos imaginar que você tenha a necessidade de gerar reportes ou fique mais fácil para que você faça uma conferência da sua apuração, se você criasse grupos, né, para poder juntar essas temporárias. Então, você cria o grupo das temporárias previdenciárias, das tributárias, de outros itens que você tenha. Todas as contas, né, no momento de geração do relatório, elas vão estar abertas. Só que quando você sintetiza o relatório, teoricamente você já está com o número pronto, pensando naquele reporte que você precisa mandar. Então, o criar essa conta interna, ela traz essa flexibilidade para você. Até mesmo na criação de números aqui que sejam, né, mais familiares para você, pensando naquele relatório externo que você tem que mandar. No final do dia, o valor que a gente tem lá na base de cálculo do imposto tem que ser o mesmo. O que vai mudar é esse agrupamento e vai nos ajudar nesse preenchimento, pensando no relatório lá para fora. Pois bem, quando a gente fala da conta interna, aqui a gente está começando a dizer o seguinte, o que eu quero que seja feito com essa conta, né? Então, aqui eu digo se ela é permanente ou temporária, né? Se for temporária, de curto ou de longo prazo, que vai ter um desdobramento para a gente lá no cálculo do diferido. Se vai ajustar IRCS ou se vai ajustar só um deles, né? E isso aqui é bem utilizado naquela questão que a gente tem com relação às multas, né? Delas serem consideradas só no IR, não ser considerada na contribuição social. Então, a gente consegue trabalhar essa questão desse parâmetro. E aqui a gente está fazendo o quê? A vinculação daquela conta contábil que eu quero que seja utilizada para esse cálculo, para esse ajuste. E vejam o que eu tenho aqui para vocês. A gente comentou sobre o direcionamento fiscal, né? Na importação do balancete, ele vai ver uma conta nova, ele vai trazer esse dado.
Pois bem, como é que vai funcionar isso, né? Fiz a importação do balancete, ele identificou uma conta nova e fez o cadastramento. Essa conta, ela fica aqui embaixo, ó, contas não relacionadas. Por quê? Eu tenho uma regra de ouro no sistema que é o quê? Toda conta contábil precisa estar vinculada a uma conta interna. E aqui eu tenho uma conta contábil genérica, que são as contas contábeis. O que a gente está dizendo nesse momento? Eu estou dizendo que eu tenho todas as minhas contas contábeis, mas nem todas elas são contas que eu vou utilizar para adição ou exclusão, mas todas elas estarão vinculadas a uma conta interna. E aí, no momento que eu faço a importação do balancete, que ele cadastrou uma conta nova, né, ele vai dizer aqui para a gente que tem uma conta nova e eu preciso que você analise essa conta, ela vai estar aqui como uma conta não relacionada, para ver o direcionamento fiscal que essa conta vai ter. Vai afetar a nossa adição ou exclusão, sim ou não? Como é que ela vai se comportar? E se houver conta não relacionada, o sistema não realiza a rotina de cálculo. Então, por isso é muito importante, tá? Toda vez que tem uma conta nova, você vai fazer essa análise e o direcionamento dessa conta. Legal, pessoal? Então, vamos lá. Fizemos toda a questão dos nossos parâmetros, né? A criação do cenário, as regras que a gente quer para esse nosso cenário, forma de tributação. Verificamos quais são as contas que a gente precisa adicionar ou excluir. E pensando hoje na questão, você já tem essas contas mapeadas, que são as contas que você já utiliza na sua planilha de apuração. Fizemos a importação do nosso balancete. Com base nisso, a gente tem todos os parâmetros, como eu comentei para você. Cálculo do imposto corrente, do diferido, juros sobre capital próprio, lucro da exploração, toda a parte de contabilização. Tudo isso, uma vez parametrizado na ferramenta, na rotina de cálculo, ele vai ser executado. Então, quando você gera a rotina de cálculo, todos esses itens, né, a gente tem uma rotina de cálculo única. Né? Então, eu não estou dizendo aqui, por exemplo, que eu quero calcular o imposto corrente, depois o diferido, depois a escriturar a parte B. Não, tudo que está parametrizado já é feito nesse primeiro momento. E aí a gente tem todo o log aqui com relação a qual é a minha forma de tributação, né? Como é que eu quero a minha estimativa, quem fez e que horas que fez esse cálculo. Bom, resultado desse nosso trabalho. O que vocês vão ficar aí 80% do tempo trabalhando com relação à verificação da apuração. É isso que a gente quer trazer com essa ferramenta. A gente quer tornar a área tributária mais estratégica, tá? Como eu disse para vocês, eu sou um profissional da área tributária, né? E também sou um cara que gosta muito do Excel, né? Eu até costumo brincar a seguinte questão: o dia que eu não faço um PROC-V, eu chego em casa bravo, tipo da crise de abstinência, né? Preciso fazer um PROC-V. Qual é a grande questão com relação a isso? Quando a gente olha hoje no mercado de trabalho, às vezes a gente tem pessoas que têm um conhecimento muito grande, tem um trabalho, né, acadêmico, né, imenso, só que esse cara não é tão bom no Excel assim. Cara, tem um menino no Excel que manda muito bem. A chance desse cara trabalhar na área tributária é muito maior do que talvez o outro, porque existe uma dependência muito grande com relação a isso, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado e a gente pode ser esse pessoal, né? Porque a gente está trabalhando, a gente está procurando ter o máximo com relação aos nossos conhecimentos voltados para a área tributária, só que a gente precisa também, nesse primeiro momento, o cara precisa dominar o Excel, senão nada feito. Com a questão da utilização da ferramenta, a gente iguala essa situação. Porque aí a questão eu entendo com relação à parametrização, eu entendo a regra básica do sistema, que é vincular uma conta contábil para que possa se fazer toda a questão relacionada às apurações, né? E aí você tem o quê? O resultado final, que é o relatório da apuração, tá? Bom, antes de mostrar para vocês o relatório, eu quero voltar num item muito importante aqui na parte de movimento, que é o quê? A gente sabe que vincular a conta contábil
E aí a gente está falando, por exemplo, nas temporárias, ou a patrimonial, ou a conta de resultado, né? A gente sabe que muitas vezes esse resultado, né, o saldo dessa conta contábil não é suficiente para que eu possa fazer o cálculo da minha apuração, tá? Então, existe a possibilidade aqui na ferramenta de que você faça o quê? Lançamentos manuais. Uma rotina completamente à parte, onde você vai conseguir fazer o quê? O ajuste do saldo daquela conta que você trouxe no balancete. Então, contabilmente a conta tem 50, só que fiscalmente tem 10 ali que são dedutíveis. Então, você faz o lançamento porque indedutível para aquela conta vai ser só os 40. Você faz o lançamento para ajustar esse saldo. E é possível também, durante esse trabalho, no mês a mês, que você faça a carga do razão dessa conta para que você selecione os lançamentos e isso vai te ajudar lá na ICF, que é quando você, no momento da ICF, para um item permanente, quando você não usa todo o saldo da conta contábil, você precisa discriminar quais são os lançamentos que compõem o valor daquela conta, que é o M312, por exemplo, que a gente vai ver mais lá na frente, tá? Então, no mês a mês, se você quiser, você já pode trazer esse razão e montar aqui o valor que seria desse ajuste com o rastro desses lançamentos contábeis. Tá legal? Então, a gente conseguiu fazer todo esse ajuste, verificou que tinha lá uma parte da minha conta contábil que eu não poderia utilizar, ajustei para que fiscalmente ele me trouxesse esse valor, e aí eu mostro para vocês agora o que vocês vão ficar a maior parte do tempo aí trabalhando com relação à análise, tá? Rapidamente você consegue fazer a carga do balancete, verifica quais são os ajustes, e esse relatório que eu vou mostrar agora para vocês, tá? Ele é um relatório que traz as informações de apuração. Então, toda aquela questão das contas internas, o agrupamento, quando eu tenho uma conta contábil que ele ajustou o meu saldo, então ele já vai trazer o valor correto, não só o valor que eu tinha ali na apuração, tá? Então, como eu falei, todos os relatórios a gente consegue levar para o Excel, né, justamente para não dar a crise de abstinência, mas a gente não tem fórmulas, né? Quando eu estou mostrando essas informações aqui para vocês, elas não têm fórmula, tá? Então já é o valor correto ali do relatório. Deixa eu só verificar aqui para vocês com relação ao compartilhamento. Só um minuto para a gente poder ajustar aqui. Pois bem, acho que agora todos estão aí verificando o nosso relatório em Excel, né? E vejam o que eu comentei com vocês, tá? Aquele agrupamento que nós trouxemos, né? Vejam aqui, por exemplo, as nossas contas temporárias, eu trouxe uma única linha e já estou aqui na minha parte, né, do meu relatório aqui na parte final com relação à base de cálculo, né? Só que eu tenho toda a rastreabilidade com relação a quais são as contas contábeis que eu utilizo para fazer esse cálculo, tá? Você tem toda essa possibilidade aí. Como eu falei, vamos pensar nessas contas internas, como é que você pode trabalhar esse número para que, depois da apuração, você tem que reportar os dados do cálculo do imposto. De que forma eu posso trabalhar um cenário, uma conta interna para agrupar isso e eu já tenho o número final para essas minhas apurações, tá? Toda a parte relacionada a cálculo do imposto, o adicional, toda a parte de incentivos, então se eu tiver incentivo do PAT, Lei Rouanet, operação de caráter cultural, toda a parte dos incentivos da criança e do adolescente, ou seja, tudo que eu tenho no regulamento do imposto de renda já está configurado na ferramenta. E aí você pode utilizar, informando o valor do incentivo, ele faz o cálculo com base no imposto devido a 15 e também faz o cálculo olhando os limites individuais e conjuntos para cada um dos incentivos,
Tá legal? Tem cálculo do lucro da exploração, como eu comentei com vocês, e ele gera o valor do imposto a pagar. E a gente tem aqui embaixo um quadro onde ele vai mostrar para a gente como se comporta o meu imposto de renda. Então, para esse mês de janeiro, a minha informação ela foi com base na receita bruta. Então, eu tenho o cálculo do imposto aqui de 423 mil. Só que, se eu pensasse na suspensão e redução, eu tenho só 62 mil reais de imposto para pagar. Forcei uma barra aqui, tá? Falei, não, vou fazer aqui o pagamento com base na receita bruta. E aqui eu abro um parênteses para contar uma história para vocês sobre planejamento tributário, né? Esse é um fato verídico, tá? Existia uma situação muito parecida com essa numa empresa que a gente estava fazendo um trabalho. E aí eu perguntei, poxa, mas por que você fez essa opção em janeiro, né? Quando a gente estava fazendo a implementação do sistema, então a gente pegou as planilhas do passado para reproduzir o cálculo dentro da ferramenta. Mas por que em janeiro você fez essa opção aqui com relação a gerar, né, a apuração e ter esses 423 mil, quando na verdade você teria que recolher só 62? E aí veio a resposta surpreendente, que foi no seguinte sentido. Bom, eu sempre faço isso no começo do ano, porque eu sei que o cálculo da receita bruta, ele é maior e sempre vai gerar um valor a pagar. E aí, quando você começa a analisar no restante dos meses, olha só o que eu tenho aqui. Eu não tenho recolhimento para fazer. Isso me ajuda de que forma? Se de repente eu cometer um erro em algum desses meses aqui, quando eu estiver revisando, pode ser que esse valor de 423 seja suficiente para suprir a insuficiência de recolhimento. Falei, nossa senhora, que belo planejamento tributário. Ou seja, você sangra o caixa no começo do ano, né, para de repente te garantir alguma situação com relação à insuficiência de pagamento. Ou seja, isso demonstrava a fragilidade, né? E isso a gente pode colocar tanto na questão da utilização de uma planilha, que, como a gente falou, traz essa questão da gente ter essa exposição, né? Tá mais suscetível ao erro, mas também é uma coisa relacionada ao próprio conhecimento, né? De repente, não ter tanta certeza daquilo que está fazendo, ao passo de garantir uma folga, né? Com relação a isso. Com a questão da utilização da ferramenta, acabou-se com esse planejamento tributário, né? E aí as coisas começaram a andar, porque não vale a pena você sangrar o caixa para garantir esse tipo de situação, tá? Então, eu dei uma forçada de barra aqui justamente para conseguir ilustrar isso para vocês, né? Que, por exemplo, a ferramenta ela vem trazendo todas as questões relacionadas às antecipações e mostra aqui para a gente o controle de pagamentos. Então, mais uma vez, forcei a situação aqui, dos 423.600, eu recolhi só 423, ainda tenho 602 reais para recolher, que é algo que ficaria aqui como uma insuficiência de recolhimento. E da onde vem essa informação de 423? Você também pode informar na ferramenta todos os recolhimentos, né? Ou seja, você informa o valor da quitação e pode digitalizar o DARF e trazer também para dentro da ferramenta. Como é que isso acontece? Através da rotina específica de controle de pagamentos, tá? Caso seja, hoje a gente não pode mais, né, para a estimativa mensal do imposto de renda, fazer as compensações, mas vamos pensar que lá no lucro real trimestral, você consegue fazer a quitação através da compensação, você pode também informar essa PERDCOMP e anexar. Isso vai te ajudar no momento da auditoria, para que eles possam, né, pedir toda vez eles pedem, né, a questão relacionada aos comprovantes de pagamento, e você vai poder mostrar. Pois bem, ainda falando do IRPJ, esse é um relatório, né, como eu falei, ele deve ser como a maioria das planilhas de apuração que a gente tem aí no mercado. Eu, particularmente, como eu disse que a gente também utiliza essa ferramenta no nosso trabalho, né, de BPO, então, e até mesmo na parte de revisão do imposto de renda, né, toda vez que a gente faz esse trabalho, ele é casado com o quê? Todo o processo de revisão
da apuração do imposto de renda, né? Então, refaz-se toda essa apuração e o resultado final tem que ser o quê? Uma entrega de uma ICF retificadora. Essa ICF retificadora, ela vem através da nossa ferramenta. Então, eu quero colocar para vocês aqui esse relatório. Ele vai fazer sempre um comparativo mensal. Ele vai comparar o mês atual que eu estou fazendo o cálculo com o mês anterior e ele vai me trazer duas variações. A variação em valor e em percentuais. Porque com essas duas medidas de grandeza, eu consigo verificar o que está acontecendo com a minha apuração e, de repente, encontrar algum possível desvio que, ao invés de fazer aquele lançamento manual para ajustar o valor, eu posso fazer o quê? Eu posso trabalhar simplesmente com uma adequação lá na parte contábil, ou seja, já resolvo o problema na raiz. Foi um lançamento indevido feito numa determinada conta. A movimentação ficou muito diferente do que é o habitual, porque a gente, quando está fazendo a apuração, a gente se familiariza com as contas e suas movimentações. Alguma coisa ali ficou diferente, a gente já consegue levantar a mão e falar, opa, vamos analisar a razão dessa conta. E aí, analisando a razão, verificou que há algum problema, volta no contábil e já faz o ajuste. Tá? Reimportou um novo balancete, o valor da conta já está correto. Pois bem, aqui a gente tem um novo relatório, né? Ele está num formato um pouco diferente, justamente para trazer aquilo que eu comentei com vocês, né? Toda a questão relacionada à comparação, então, olha, a variação mensal que nós tivemos com relação ao resultado antes dos impostos, né? Pegando todas as contas de resultado, menos a conta de IRCS, a gente tem uma variação de R$700 mil, 131%. Essa marcação aqui, ele está dizendo que ela variou mais do que os 60% que eu coloquei aqui. Então, quando a gente começa a olhar o nosso balancete, ó, eu tenho muitas movimentações que são acima dos 60%. Só que eu preciso fazer, como eu falei para vocês, aquela análise dos dois critérios, ou seja, eu preciso verificar a variação mensal e a percentual. Muitas vezes, né, variar 100% pode ser o normal, é o acréscimo que a conta vai tendo mês a mês. E muitas vezes eu posso ter uma conta que variou pouco, mas o valor daquela conta, né, o saldo acumulado daquela conta é tão grande que o percentual, mesmo sendo pouco, o valor em si é muito grande. Então, eu analiso em conjunto essas duas informações. E eu particularmente gosto muito de trabalhar com esse relatório, justamente para poder fazer o quê? Analisar conta a conta, né? Analisar todos os itens, verificar essas movimentações, e aí depois a gente chega na base de cálculo, na parte final dos relatórios, né? Para saber que realmente a gente está com o número correto para essa apuração que a gente tem trabalhado. Voltando para o IRPJ, né? Então, de certa forma, a gente consegue fechar toda a parte relacionada ao imposto corrente. Lembrando que aqui a gente está construindo, né? A gente está no step mensal, né? Utilizando a ferramenta em substituição à planilha de Excel, para que a gente possa ter o quê? Construindo esse caminho, a gente possa asfaltar esse caminho que vai ser a base para a geração da nossa ICF, tá? Então, vamos olhar aqui, por exemplo, o nosso relatório do diferido, né? Então, eu tenho aqui a apuração de IRCS diferido e eu trago o cálculo do diferido de duas formas. Eu trago ele através da movimentação mensal, né? Então, qual é a variação que eu tive para esse mês? Faço o cálculo do imposto de renda diferido e, com base nele, a gente pode fazer as contabilizações. E trago também um cálculo do diferido com base no saldo final. O que isso me ajuda, né? Então, vamos analisar cada um desses cálculos para que a gente possa criar esse conceito aí, o porquê que a gente acabou montando essa informação dos dois cálculos. Pois bem, quando a gente olha aqui a variação, né, a movimentação mensal, então vamos olhar aqui, teoricamente esses são todos os itens temporários, aqueles que a gente colocou lá na conta interna como itens temporários, tá? Ele tem lá a separação de curto e de longo prazo, para que a gente possa fazer uma separação como se fosse um resumo, né, na parte do cálculo do imposto. Então, ele vai fazer o quê?
trouxe a movimentação, a variação que aquela conta teve, né, incluindo o que ele trouxe do balancete e possíveis lançamentos manuais. Então, eu chego no que é o meu valor de RCS para cada uma das contas. E aqui ele vai montando esse resumo e mostra para a gente, né, o quanto a gente tem aí o total de IR, foi 31 mil e mais 11 mil reais de contribuição social, somando, né, o diferido ativo e o diferido passivo. Legal. Se eu fizer toda essa contabilização, tá? Então eu estou olhando só a movimentação. Se eu contabilizar esses itens com relação a essa movimentação e gerar um novo balancete contábil, se eu pegar todas as minhas contas patrimoniais, tá? Eu vou ter que chegar na seguinte situação. Então, aqui ele está fazendo o cálculo não mais pela movimentação, né, a variação do saldo inicial e do saldo final, mas ele está usando o quê? Ele está calculando 25% sobre o saldo final. E aqui ele somou. 34% dos 353 vai dar esse valor aqui. O que é importante para mim? Se eu pegasse o seu balancete agora, depois que você contabilizasse o seu imposto de renda diferido, e olhasse o saldo das contas patrimoniais que registram o seu diferido, ele teria que ter esse valor aqui. Ou seja, se eu pegasse todos os seus itens temporários, né, e aí eu estou fazendo o cálculo inverso. Se eu pegar esse valor contabilizado, né, e dividir pela alíquota, eu consigo chegar na sua base, que seria a sua parte B do LALUR, ou esse mapa do diferido. Porque aí a gente tem uma funcionalidade na ferramenta que é a seguinte. Nem todo item temporário, né, ele vai fazer parte do cálculo do diferido. Por quê? Se tem um item que eu não tenho a perspectiva de realização, eu não posso calcular diferido sobre ele. E tem todas as questões relacionadas também ao teste do impairment, né? Então, eu não calcularia diferido sobre ele. Legal. Mas ele vai para a minha parte B do LALUR, porque ele é um item temporário. Então, eu tenho essa possibilidade. Itens temporários que afetaram a minha apuração, a minha parte A, eles não vão para o meu cálculo do diferido, mas estão lá escriturados na minha parte B. E como a gente sabe que o diferido também tem um viés muito gerencial, a gente tem itens que eles são considerados no diferido, eles não afetaram, por exemplo, a nossa apuração, mas eu considerei no diferido, mas não escriturei a parte B. Ambos os casos a gente vai ter uma distorção de alíquota efetiva, né? Mas toda distorção de alíquota efetiva, se não for por conta de um erro, ela é explicável, né? Então, a gente tem essas possibilidades dentro do cálculo do IRPJ Manager. Item temporário, que vai fazer parte do diferido, mas não vai escriturar a parte B, e item temporário, que não vai fazer parte do cálculo do diferido, mas vai escriturar a parte B, tá? Então, nessa questão de relatórios, hoje, claro que essa não é uma ferramenta colaborativa, no sentido de todos vão lá e conseguem alterar uma coisa ou outra, mas qual é a grande questão que a gente tem? Pela proximidade que a gente tem com os nossos parceiros, nossos usuários, né? A gente tem feito muito trabalho com relação à adequação, à implementação de novas funcionalidades e visões de relatório, justamente para conseguir fazer o quê? Trazer mais velocidade aos processos de apuração, para que a gente consiga trazer para a área tributária esse viés mais estratégico, né? Eu sei que hoje isso já tem mudado bastante, a gente já tem sido visto com outros olhos. Eu, particularmente, costumo dizer que nenhuma reunião dentro de uma empresa poderia acontecer sem a presença de alguém da área tributária. Afinal de contas, nós é que sabemos, né, o impacto e o desdobramento com relação a algumas tomadas de decisão, na verdade, quase todas as tomadas de decisão, né? E ninguém melhor do que a gente para poder alertar e mostrar qual é a consequência de determinados itens. Claro que aí a gente não ia trabalhar, né? A gente quase não tem nada para fazer, imagina ficar todo o tempo em reunião. Mas a importância, né, a relevância que a área tributária tem dentro de uma empresa. E aí eu estou colocando fiscal, contábil, está todo mundo no mesmo balaio, tá? Então a área tributária é extremamente importante dentro da ferramenta. E é esse, por exemplo, o conjunto que a gente tem com relação
a proposta para trabalho no mês a mês para agilizar todo esse processo e, principalmente, trazer segurança naquilo que você está construindo para que depois a gente consiga reportar ao fisco. E de que forma nós vamos fazer isso? Pois bem, aqui no IRPJ Manager, a gente tem outros módulos. E como eu falei para vocês, é uma ferramenta que no módulo do IRPJ Manager, a gente trabalha toda a questão da apuração mensal, então, fazendo todas as apurações e simulações. E aí depois eu tenho o nosso módulo da ECF. Módulo da ECF, pessoal, mais uma vez, não estamos reinventando a roda. A gente está trazendo o que aqui? A gente está trazendo a questão de vinculação daquelas contas em que em algum momento elas foram adicionadas ou excluídas dentro da nossa apuração, e agora nós estamos vinculando para determinadas linhas da ECF. Então a gente começa a trazer essa vinculação. Só que existe um passo muito importante que a gente gosta de fazer e a gente não por acaso colocou isso na ferramenta. Por quê? No momento de geração da ECF, a gente tem o que a gente chama de cenário comparativo. Esse cenário comparativo, ele faz o seguinte, ele vai copiar todos os parâmetros e possíveis lançamentos manuais do cenário oficial que a gente tem, que é aquele que foi eleito para que a gente possa fazer ECF, só que eu não uso mais o balancete. Eu vou trazer a informação através da carga de uma ECD. E eu faço a carga dessa ECD, coloco os dois cenários um do lado do outro e comparo linha a linha da apuração se existe divergência. Ou seja, a apuração calculada com balancete gera esses valores. A apuração calculada com a ECD gera esses valores, linha a linha. Então a gente garante que no momento que o fisco, né, que você estiver fazendo a sua ECF, que são aqueles dados que você vai entregar para o fisco, que você recuperar a sua ECD, o cálculo em si vai estar certo, porque a gente está refazendo esse cálculo com a mesma base que o fisco tem enxergado, tá? E isso é muito importante para a gente. Então, cenário comparativo, ele vai fazer tudo isso. Beleza, não tenho divergência, tá tudo tranquilo, o balancete que eu usei é igual a ECD que eu montei e levei para o fisco. Eu faço toda a parte de relacionamento, tá? Com relação às contas que em algum momento eu adicionei ou excluí, então eu tenho toda a parte de vinculação daquela conta com a linha da ECF. O resultado dessa vinculação, ele já me traz aqui a informação, deixa eu só colocar o cenário aqui. E ele vai me trazer qual é o valor que eu tenho para cada um dos itens. Vamos mudar aqui para o mês de dezembro, já olhar o valor acumulado. Então, eu estou trabalhando aqui na minha ECF com essas três linhas. Então, eu tenho um ajuste de preço de transferência, que ele vai como sem relacionamento. E aqui, ó, provisões não dedutíveis. Todas as contas que estão sendo utilizadas, né? Em algum momento eu adicionei ou excluí essa conta, e aí ela está sendo utilizada para fazer a nossa apuração. E esse é o saldo relacionado. Por que ele não me traz valores a justificar aqui? Porque a necessidade da justificativa ele vem através de itens permanentes. Os itens temporários, ele não vai me pedir essa justificativa, por quê? Porque no momento da escrituração da parte B, eu estou atribuindo um código, tá? Não necessariamente uma conta contábil. Claro que depois eu tenho toda a possibilidade, através do M310, de trazer qual é a conta contábil para que você possa fazer essa vinculação e mostrar que utilizando a conta contábil, você vai ter um determinado valor e que caso você tenha a opção por fazer sem esse item, tá? Não é nenhum problema. Eu questionei isso por uma pessoa da Receita Federal, né? Se para os itens temporários existe a necessidade de eu mandar a vinculação, né, com a rastreabilidade, vamos chamar assim, das contas contábeis, principalmente das contas de resultado, né? E ele me disse o seguinte, olha, não existe uma obrigatoriedade, mas qual que é o ponto? Se você faz uma ECF e não me manda essa informação, no momento de uma intimação, eu vou te dar mais um prazo e de qualquer maneira você vai ter que me passar esses dados, tá? Então, qual é a indicação que a gente tem? Na ferramenta existe a possibilidade de você fazer esse trabalho. Por quê?
A gente também pensou na seguinte questão. Hoje, quando a gente fala de ajustes temporários, né? Eu tenho que fazer os ajustes temporários pela conta patrimonial ou pela conta de resultado? Não existe, né, nenhuma questão relacionada à legislação, pelo menos eu não encontrei, tá? Nenhum item que diga, olha, os ajustes precisam ser feitos pela conta patrimonial ou pela conta de resultado. O que nós temos é o seguinte, eu, Anderson, particularmente, gosto de trabalhar ajustes temporários com as contas patrimoniais. Por quê? Primeiro porque, olhando contabilmente, a gente teve uma preocupação em fazer os ajustes das contas temporárias, olhando a patrimonial, ajustando esses saldos para que eles tenham somente itens indedutíveis, tá? Beleza. Então, teoricamente, a minha conta contábil patrimonial reflete o que é o meu saldo de parte B, ou seja, conferência cara crachá. Só que falando de lucro real, né, a gente precisa demonstrar aquilo que transitou no resultado. E aí a gente começa a olhar o quê? A contrapartida dessa conta patrimonial que está para uma conta de resultado. Que a gente não tem a mesma questão com relação a não fazer a vinculação ou trabalhar essa, vamos chamar de limpeza, de itens dedutíveis e indedutíveis. Então, nessa conta de resultado, a gente tem contrapartida de despesa boa e contrapartida lá da nossa provisão. Nesse sentido, né, o que a gente trouxe no IRPJ Manager? O que a gente chama de cálculo alternativo. Eu posso utilizar as minhas contas patrimoniais para fazer o cálculo da apuração e, consequentemente, como eu olho só a movimentação, a variação do mês, ele vai agregando esses saldos, acumulando tanto para apuração quanto para parte B. E também ele faz o quê? Ele vai trazer toda a informação relacionada a qual é a contrapartida das contas de resultado para essa conta patrimonial. Então, quando eu tiver que gerar a minha ECF, eu posso trazer as contas patrimoniais e já elencar quais são as contas de resultado, que são aquelas que têm a contrapartida e aí resultado. Eu posso fazer lançamentos de resultado, eu posso fazer lançamentos específicos para utilizar somente aquilo que é contrapartida da provisão, não contrapartida de alguma outra coisa. E aí eu consigo fazer esse atendimento que eu fiz com o MIPED. Ou seja, demonstrar, por mais que eu utilize as minhas contas patrimoniais, qual é o efeito no resultado daquela movimentação do item do diferido, tá? Legal. Então, aqui a gente consegue ver que, para fins de ECF, toda a parte relacionada à apuração, né, bloco M, bloco N, eu consigo fazer através dessa vinculação. O IRPJ Manager, ele vai ser, na parte de geração de ECF, um repositório. O que eu quero dizer com isso? Todos os blocos da ECF, eles podem ser gerados pelo IRPJ Manager. Eu só não faço a geração daqueles blocos onde é necessário, por uma obrigatoriedade no PVA, de que eu faça a recuperação da ECF do ano anterior e a recuperação da ECD. Então, nesse momento que eu tenho que fazer essa recuperação, o PVA não permite que o meu arquivo vá para lá. Só que todas as outras informações, inclusive bloco X, Y, W, bloco V, a gente leva através do IRPJ Manager. E como é que a gente trabalha essa informação? A gente pensou da maneira mais simples, porque esses dados, muitas vezes, eles estão descentralizados em vários outros departamentos da empresa. Então, a gente precisa disponibilizar esses dados para que alguém faça o preenchimento e devolva para a gente. A maneira mais simples que a gente encontrou foi através de planilhas. Então, como é que isso acontece? A gente sabe que lá na parte inicial, você faz o preenchimento com relação à sua ECF, colocando aquelas perguntas de sim e não. E nesse momento, você consegue passar para o sistema qual é a obrigatoriedade que você tem para cada um dos itens, né? Ah, eu sou obrigado a preencher determinados registros do bloco X ou Y. Pois bem, aqui nesse dashboard, você consegue ver como é que está a questão da apuração, né? Ou a informação, a importação desses registros.
E caso você tenha algum tipo de detalhe com relação a eles, você vai fazer o quê? Você vai conseguir verificar qual é o problema e corrigir. Pois bem, eu vou pegar um detalhe para vocês aqui para que a gente possa ver o quê? Bloco Y. Então, eu tenho aqui os registros que eu sou obrigado a preencher, tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui a nossa Y600. Legal. No Y600, o que eu tenho aqui para a gente? Eu tenho a planilha carregada, que é o quê? É aquela que foi feito o preenchimento. E eu tenho o download da planilha base. Qual é o meu fluxo? Bom, eu preciso preencher a Y600, eu sei que determinada pessoa é responsável por esse item. Legal. Repasso, faço o download da planilha base. Então, vou mostrar para vocês que ela é uma planilha bem amigável, tá? Faço o download da planilha base, mando para essa pessoa, ela vai fazer o preenchimento, eu faço a carga dessa planilha, e uma vez que essa planilha estiver carregada, tá? Eu consigo trazer esses dados, tá? Então, eu faço a importação para o IRPJ Manager, tá? Essa aqui é a planilha que ele vai preencher. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui as informações, né, quais são os códigos que ele precisa preencher, já vem tudo certinho aqui como é que a Receita Federal vai precisar. Por trás dos bastidores, né, eu estou fazendo toda a adequação para que esse layout fique exatamente como a Receita Federal precisa. Ou seja, né, ele vai fazer o quê? Ele vai funcionar como um repositório. Por isso que eu disse para vocês, não tem como a gente fazer mais ajustes lá no PVA. Porque quando eu faço o ajuste lá no PVA, eu acabo perdendo a rastreabilidade da informação. Então, o IRPJ Manager vai ser o nosso repositório. Eu ainda não tenho todas as validações que o PVA faz, né? Então, ainda é possível que eu faça a geração de um arquivo, eu leve esse arquivo para a ECF e na validação eu encontre alguma pendência. Legal, o que eu faço nesse tipo de situação? Volto para o IRPJ Manager, faço o ajuste que seja necessário ou arrumo a informação e faço a geração novamente desse bloco. E aí eu mostro para vocês como é que a gente consegue trabalhar essa geração. Ou seja, quando eu estou aqui para fazer a exportação, por exemplo, eu fiz uma geração antes, tá? E eu posso selecionar quais são os blocos que eu vou fazer a geração. Então, eu posso selecionar, por exemplo, só o bloco Y. Eu posso, por exemplo, pegar o nosso bloco 0 e vou gerar o bloco M ou N, tá? E aí, com base nessa informação, eu levo esse arquivo para o PVA da Receita Federal. Olha que interessante. Ele já traz toda a informação, tá? Montagem de todos os blocos, traz toda a informação. Conforme eu fui levando as vinculações, ele gera todos os registros, tá? Como eu falei para vocês, ó, todo o nosso bloco N, o valor do cálculo dos impostos, tá? Aqui no caso, lucro da exploração, né? Que essa empresa, eu tinha feito um cálculo de lucro da exploração. E aqui no final, como eu pedi para ele gerar só o bloco MN, ele não tem nenhuma informação do X e do Y, tá? Então, é dessa forma que a gente consegue fazer o quê? Acelerar em muito, né? Trazer o ganho com relação aos nossos clientes para viabilizar aquilo que eu falei com vocês no começo, utilização de saldo negativo. Por quê? Porque essa solução que eu estou mostrando para vocês, ela também faz a geração da ICD. E hoje a gente tem percebido no mercado um movimento muito grande com relação à ICD, e eu acho que é até um ponto de reflexão para vocês no seguinte sentido. A ECD, hoje, ela não tem nenhuma rotina de cálculo. Hoje o que a gente faz com uma ECD é pegar a massa de informação contábil que a gente tem no nosso ERP, trabalhar para o layout Receita Federal e com base nesse layout da Receita Federal a gente disponibiliza. Vamos montar lá os aglutinadores, o plano referencial e tudo mais.
Beleza. Fora isso, é pegar a informação de um lado, trabalhar e levar para o outro. A gente tem tido uma demanda muito grande com relação a BPO de geração de ECD, porque algumas empresas têm confidenciado para a gente a seguinte situação: o profissional da área contábil, ele é um cara muito caro, é um cara que se preparou para trabalhar todas essas questões que a gente tem visto com relação aos ajustes contábeis, aos CPCs. E com base nisso, eu não vou colocar esse cara para ficar extraindo informação do RP contábil, ajustando o layout, fazendo carga e levando isso para que você consiga gerar uma ECD. Não. Então a gente tem recebido uma demanda muito forte para que nós possamos fazer a ECD para essas empresas. E qual é o ganho que se tem com relação a isso? Como eu falei, primeiro você vai colocar um profissional extremamente qualificado para atuar naquilo que ele tem se desenvolvido. E do nosso lado, a gente tem profissionais que se especializaram na questão de geração de ECD. Juntando isso com a ferramenta que nós temos, e como eu falei para vocês, as validações que nós fazemos na nossa geração de ECD, elas já têm muito do que vai ser cobrado lá na ECF, porque a gente não quer simplesmente que o nosso arquivo passe no validador da ECD, mas ele tem que passar também no validador da ECF, para garantir que a ECF não vai ter nenhum problema, tá? Então, a gente tem tido muita demanda com relação a prover esses arquivos de ECD. Então, a gente tem assumido esse trabalho de geração das ECDs. Claro que tem muita empresa que ainda prefere que esses processos sejam feitos internamente, mas a gente tem visto muito essa movimentação no mercado, e é muito interessante do nosso lado que a gente consegue atender a ambas as situações, ou seja, quem prefere ter a solução e trabalhar com ela utilizando a ferramenta, né, pilotando a ferramenta, como a gente costuma dizer, ou trazendo isso para o nosso back-office e a gente realizando o trabalho, levando para eles somente o resultado final para uma validação mais rápida e aí a entrega, a disponibilização para o fisco. Tá? Pessoal, é isso que eu tenho, né? A minha ideia hoje era justamente mostrar para vocês o que a gente pode fazer com relação ao saldo negativo e também colocar para vocês de que forma a gente trabalha isso utilizando o IRPJ Manager, tá? E antes de encerrar, eu quero colocar uma situação para vocês aqui que é o grande diferencial que a gente tem, né, com relação à parte sistêmica, que é quando a gente fala de implementação, tá? Eu já disse para vocês que os profissionais que trabalham com a gente nessa parte do IRPJ Manager, né, e das outras soluções, são profissionais que vivenciam essas rotinas no dia a dia, são profissionais de negócio, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem um projeto de implementação, a pessoa que está do seu lado para fazer todo o trabalho de implementação, treinamento dos usuários, hoje no nosso time a gente tem contadores, administradores, economistas, advogados. Então, esse é o time que a gente leva para fazer todo esse trabalho de implementação. E o nosso trabalho de implementação não é simplesmente colocar a ferramenta no ar, levar alguém para que faça o treinamento para vocês, né? Demonstre as funcionalidades da ferramenta. Beleza, tá aqui o número do suporte, o contato, qualquer dúvida vocês liguem. A gente trabalha esse processo de implementação juntando conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo do tempo, isso que a gente vai fazer junto de validar os balancetes, de processar as apurações juntos, né? Da gente poder mostrar para vocês como a ferramenta se comporta com determinadas situações que podem ser muito específicas. E o mais importante, quando a gente está falando de Go Live, né, a gente sabe que é no momento que você tem que usar a ferramenta na prática que a maioria das dúvidas e possíveis problemas relacionados a, por exemplo, a uma parametrização, alguma coisa nesse sentido, é quando eles aparecem, né? Nesse sentido, o nosso projeto de implementação, ele prevê o quê? Vamos imaginar que a gente está fazendo um projeto de implementação hoje. Qual é a base que a gente coloca, né? A gente ainda, teoricamente, tem tempo disponível, né, e braço para que a gente trabalhe uma implementação olhando a nossa CF de 2019.
é um prazo muito arriscado, né? A gente já está na iminência de fazer a implementação e depois já trabalhar com uma geração de ECF. Vamos fazer um timeline com relação a 2020, tá? Vamos imaginar que você está fazendo a implementação de 2020. Então, a gente já tem aí 3, 4 meses de apuração. É essa massa de dados que a gente vai usar para a implementação. Então, o consultor vai estar do lado de vocês, trabalhando esse processo, fazendo as importações, replicando aquilo que você já tem de cálculo das suas apurações, das suas planilhas. Quando a gente fala do Go Live, né, a gente tem um processo onde nos próximos 3 meses, ou seja, a gente definiu que vai dar o Go Live agora. Nesse primeiro mês, o consultor vai estar do lado de vocês para que você faça a sua planilha de apuração e depois você faça o cálculo no IRPJ Manager. A gente vai confrontar para ver se está tudo ok. E o consultor do seu lado. Beleza. Segundo mês, a gente vai para fazer o processo inverso. A gente primeiro faz o IRPJ Manager, importa os balancetes, faz todos os cálculos, depois vem com a planilha de apuração, verifica e ajusta o que for necessário. Opa, beleza. A partir do terceiro mês, que é o último, nesse último mês o consultor também está com vocês, ele vai fazer o quê? A gente vai fazer a apuração só no IRPJ Manager. A gente veio trabalhando um processo para fazer o quê? Cortar um cordão umbilical com relação àquela nossa planilha de Excel, tá? Então, esse é o ponto que a gente quer trabalhar com vocês. O nosso processo de implementação é algo que a gente constrói juntos. A gente precisa dar todo esse background para vocês, por quê? A gente entende que não é só a questão de implementação de uma ferramenta. Ela vai além. A gente tem uma mudança de mentalidade, a gente tem uma mudança de processo. E tudo isso pesa para que a gente consiga ter o sucesso, o resultado final esperado, tá? Então, o nosso processo de implementação, ele é muito diferente, e isso eu pude constatar na prática, tá? Ele é muito diferente do que a gente tem visto aí no mercado. A gente preza muito por conseguir construir isso, né? Entre Bicomex e os nossos parceiros, o nosso cliente, isso é algo que a gente procura construir juntos. Legal, pessoal? Bom, Daiane, eu acho que a ideia principal era essa. Não sei se você está me ouvindo aí, Daiane? Estou ouvindo sim, Anderson. Foi muito bom, viu? Oh, legal. Eu quero fazer um outro registro aqui, tá, pessoal? Literalmente, eu me empolgo bastante na hora que eu estou falando do IRPJ e principalmente do IRPJ Manager, tá? Porque, como eu falei para vocês, desde 2013 eu estou na Bicomex e é algo que a gente vem construindo durante esse tempo. Mais uma vez, agradeço aí a presença de todos, né? A gente está se adequando, vocês viram que eu procurei nem comentar muito sobre essa situação adversa que a gente tem vivido, porque eu entendo que a gente já está entrando aí numa fase de se acostumar no seguinte sentido, né? Se adequar a essa situação, e eu acho que o mais importante agora é a gente se preparar para essa nova realidade que a gente vai encontrar depois que tudo isso tiver passado. Legal? Como eu comentei no início, tá? Os questionamentos, as perguntas que vocês fizeram, elas ficaram registradas. A Daiane, ela vai me repassar e eu vou procurar no mais rápido possível aí poder entrar em contato com vocês para solucionar esses possíveis questionamentos e, se for necessário, a gente marca uma outra conversa, eu mostro na prática, né, como é que funciona essa questão. E, por último, mas não menos importante, quero deixar registrado aqui o meu agradecimento à Daiane, à Karen, à Paula e ao Diego, que são do nosso time de marketing, que preciso dizer para vocês que não só com essas questões relacionadas ao trabalho, à comunicação externa, vamos dizer assim, mas eles têm feito um trabalho muito bom para que internamente, né, a gente consiga assim integrar, interagir, né, entre os times, e isso tem feito uma diferença muito grande nos nossos, né, no nosso dia a dia. Legal? Feito isso, pessoal, acho que por hoje é só. Quero agradecer mais uma vez e a gente se vê numa próxima. Tá legal? Forte abraço.